veremos o estudo bíblico com as irmãs Daniela Pereira e sua ajudante, a irmã Ana Carolina. Vamos dar atenção. Vamos começar então agora o ponto 2, né, Carol? Lição 13. E o tema é bem interessante, ó. Como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus. É bem interessante mesmo. Primeiro porque eu nunca achei que existiam religiões falsas. Sempre pensei que de alguma forma algumas levassem a Deus. Eu já pensei assim um dia também, Carol. Mas sim, as religiões falsas não só existem, como elas afastam as pessoas de Deus. E é o que diz aqui a introdução, inclusive, ó. As religiões falsas contam mentiras sobre Deus. Como elas fazem isso? Como Jeová se sente com isso e o que ele vai fazer? Então é o que nós vamos aprender hoje nessa lição. Vamos ver o ponto 1? Você pode ler para a gente? Posso sim, diz assim, ó. As religiões falsas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por exemplo, a maioria delas não ensina o nome de Deus, mas a Bíblia diz que é importante usar o nome dele. Quando uma coisa ruim acontece, alguns padres, pastores e outros líderes religiosos dizem: foi da vontade de Deus. Mas isso é mentira. Deus nunca faz o que é mal. Infelizmente, essas mentiras afastam pessoas de Deus. Obrigada. Agora a pergunta. Como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus por meio do que ensinam? Bom, elas ensinam mentiras sobre Deus, é isso, né? Exatamente, Carol. Elas trocam a verdade pela mentira. Daí aqui citou alguns exemplos, você viu? Vi. Falou que quando acontece uma coisa ruim, alguns padres e pastores, eles dizem que foi da vontade de Deus. Eu já ouvi muito isso mesmo. É bem comum, né? Mas vamos ver a verdade aqui na Bíblia. Tiago 1,13. Você pode ler pra gente? Quando estiver sob provação, que ninguém diga: estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Viu aí? Então a verdade da Bíblia é que Deus nunca causa o mal, né? Não é Ele o culpado pelo nosso sofrimento, né? É verdade. Muito bem. Então agora nós vamos ver o ponto 2. Você pode ler pra gente? A Bíblia diz que os pecados das religiões falsas se acumularam até o céu. Por centenas de anos, as religiões têm se envolvido na política e apoiado guerras. Além disso, elas provocaram e aprovaram a morte de milhões de pessoas. Alguns líderes religiosos têm uma vida de luxo e quem paga por isso são seus fiéis. As religiões falsas não tratam as pessoas como Jeová trata. Esses líderes dizem que são enviados por Deus, mas suas ações mostram o contrário. Eles nem conhecem a Deus. Interessante, né? Aí a pergunta do parágrafo é essa. Olha, como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus pelo que fazem? Então, elas se envolvem na política, apoiam as guerras. E alguns líderes religiosos, eles têm uma vida de luxo e quem paga por isso são seus fiéis. Você concorda com isso, Carol? Ah, sim, com certeza. Na igreja mesmo que eu via muito disso. Olha só, né? Infelizmente, né? Acontece mesmo. E não conhecem a verdade, como diz o parágrafo aqui, né? Mas agora a gente vai ver como que Deus ele se sente com isso, que é o que vai mostrar pra gente aqui o ponto 3. Você pode ler também, por favor. Se as coisas feitas pelas religiões falsas deixam você com raiva, imagine Jeová. Os líderes religiosos afastam as pessoas de Deus e cuidam dos fiéis deles, e não cuidam dos fiéis deles. Jeová ama as pessoas de Deus e não cuidam dos fiéis deles. Jeová ama as pessoas, ele fica indignado com o que os líderes religiosos fazem. Ele promete que em breve vai destruir as religiões falsas e elas nunca mais serão achadas. Isso, Carol. Então, qual que é o pensamento de Deus sobre as religiões falsas? O que ele acha? Ele fica indignado com o que esses líderes religiosos fazem, né? Fica triste, com raiva. Exatamente. Então, se a gente fica assim, imagine Jeová, né, Carol? Mas aí, de acordo com o texto de Apocalipse 18:21, o que ele promete? Que ele vai destruir as religiões falsas e que elas nunca mais serão achadas. Muito bom saber disso, não acha, Carol? É bom mesmo, mas se ele vai destruir todas as religiões falsas e vão ficar apenas as verdadeiras, né? Mas como que eu vou saber qual religião que ele aceita? Boa pergunta. Inclusive é o que a gente vai aprender nos pontos a seguir e já começa com um vídeo bem interessante. Vamos ver? Vamos sim. Queremos agradecer também a irmã Daniela e a irmã Ana. Também tivemos muito proveito da sua demonstração. Temos muitas qualidades também que podemos colocar em prática em nossos estudos, não é verdade?
E gostaríamos de destacar a lição 15 do livro Melhore, Fale com Convicção. A sugestão valiosa que temos aqui é o prepare-se bem. Aqui